Hoje nós iremos aprender sobre o ciclo do ouro. É um assunto pequeno, na verdade, ele vai direto ao ponto. Não tem muito, o que se falar, não tem muitos acontecimentos durante esse período, mas tem muito que a gente aprender. Vamos lá. O ciclo do ouro, pessoal, foi, na verdade, um período na qual se caracterizou pela exploração do ouro aqui no Brasil. Mas antes disso, o que a gente precisa lembrar? Vocês lembram que Portugal ele explorava a cana-de-açúcar aqui no nosso país, no Brasil? Pois é, era comercializada a cana-de-açúcar. Inclusive, vocês lembram que na última invasão holandesa, que eles foram expulsos, eles levaram uma quantidade com eles de cana-de-açúcar para comercializar fora? Então, é desse ponto de partida que nós iremos continuar aqui o nosso raciocínio ao longo da linha do tempo da história. Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, havia trabalho escravo, funcionários, toda uma organização, o governo geral, estava tudo indo muito bem. Mas a Holanda, cultivando a cana-de-açúcar no exterior, do lado de fora, que tinha levado umas mudas aqui do Brasil, conseguiu concorrer com Portugal, então levantou uma concorrência muito forte. Então, com o açúcar da Holanda, a Holanda conseguia, portanto, manter o seu nível de comercialização à altura de Portugal. Então, lucrava também, junto com Portugal. Mas essa cana-de-açúcar, que era produzida pela Holanda, ela vinha de um lugar chamado Antilhas. Pois é. Então, o que aconteceu? A gente sabe que quando tem um comércio e tem uma concorrência, a tendência é o quê? Cair as vendas. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim, o ciclo do açúcar no Brasil passou por uma forte crise. Então, Portugal começou a perder dinheiro. Viu ali que os seus recursos não estavam sendo devidamente distribuídos, não estavam sendo comercializados. Então, Portugal começou a buscar novas alternativas. A gente aprendeu ao longo da história que Portugal sempre fez isso, gente? Logo quando eles estavam comercializando as especiarias nas Índias, que não puderam mais passar, a sua passagem foi bloqueada, eles começaram ali a pensar em como eles começariam novamente a comercialização. Então, eles queriam o quê? Contornar todo o continente americano para arrumar uma rota alternativa e buscar as especiárias para vender. Só que aí desembarcou no Brasil, começou a explorar o pau-brasil, descobriu a cana-de-açúcar, explorou a cana-de-açúcar. E aí, o que foi que aconteceu aqui? O comércio esfriou. Então, Portugal, ele começou, então, a buscar uma nova riqueza para ser explorada aqui no nosso país. Então, ele incentivou a busca por metais preciosos, minérios, não é isso? Vocês lembram, pessoal, que a gente estudou sobre as entradas e as bandeiras? Quem eram os bandeirantes? Eram paulistas, que eram pessoas responsáveis pela busca de riquezas e metais preciosos, E também os bandeirantes, eles capturavam escravos, índios, para trabalhar nesses minérios. Então, é nesse ciclo do ouro que a gente vai ver aí nitidamente a participação desses bandeirantes ajudando Portugal nessa exploração. Nessa busca, os bandeirantes de São Paulo, eles acabaram encontrando ouro na região onde hoje ficam os estados de Minas Gerais. Assim, a mineração passou a ser a principal atividade de exploração de Portugal. Então, Portugal virou para investir na extração de ouro, já que era um metal muito valioso também naquela época. Os negros, pessoal, eles passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. A gente sabe que os negros foram trazidos contra a sua vontade da África para prestar serviços aqui a Portugal, para serem escravos. Eles podiam ser encontrados em trabalhos domésticos, também como artesãos, vendedores ambulantes e na própria mineração. Como assim vendedores ambulantes, Pro? A gente sabe que vendedores ambulantes são aqueles vendedores que ficam, eles não ficam em um lugar só. Então, eles vão aqui, eles vendem, vão ali, vendem andando. Pois é. Esses negros vendedores ambulantes, eles eram conhecidos como negros de ganho. Mas a maior parte do que eles ganhavam, o que eles vendiam,
ficavam para seus donos, apenas uma pequena partezinha do lucro ficava para eles. E imaginem que nessa época os negros eles poderiam também comprar a sua carta de alforria. Então aquele negro trabalhava muito, com o sonho de um dia poder ser livre, não é? Então esses negros de ganho eram pessoas até que tinham um pouco mais de sorte do que os outros que trabalhavam na mina. A pulso ali, diariamente, sofriam maus tratos. A exploração do ouro dependia do escravo, já que era o escravo quem trabalhava. Então, eles trabalhavam nas minas e passavam boa parte do dia com as pernas dentro da água. Imaginem todo o dia inteiro com as pernas dentro da água. Gente, o que acontecia com isso? Muitos negros eles ficavam propícios a várias doenças. Então, em média, naquela época, um escravo ele conseguia no máximo trabalhar por 8 anos, porque depois disso ele adoecia e morria, para você ver, por causas do quê? Dessas causas aí, ó, por causa disso da presença das suas pernas na água, estavam propícios a diversas outras doenças, além do mais que não tinham uma boa alimentação, então o corpo ficava fraco, não é isso? Depois que o ouro do leito dos rios acabou, né, que os escravos eles procuravam ouro no leito dos rios, os escravos eles passaram a extrair ouro das encostas dos morros e também das galerias subterrâneas. Vocês podem observar logo nessa imagem nítida, né? O senhor de escravos, aí exigindo do seu escravo o ouro, né? Ele está buscando o que foi que você encontrou, o que tem a me oferecer. Então, esta é a realidade de muitos escravos naquela época. Além do mais, ó, o governo português, eles cobravam impostos muito altos aos mineradores. Quem eram esses mineradores, pessoal? A gente já tem a noção de que mineradores poderiam ser os escravos, né? Já que eram eles que procuravam esses minérios. Não. Os mineradores eram os donos de escravos, os senhores, né? Aqueles que comandavam e submetiam essas pessoas, esses africanos, a este trabalho. Pois é. Então, este foi o nosso assunto do ciclo do ouro. Bem basiquinho, bem... Vamos lá, pessoal. E aí, quente essa arguição de hoje de ciências, né? Foi para quem estudou. A prova não tá aqui boba não, viu? Tem que dar em cima de vocês agora na quarta unidade. Tem que se alertar, que eu tô vendo vocês aí muito parados. E justamente nesse momento não pode, hein? Continuando aqui a aula de hoje, a gente tem 2 aulas legais. Aula de História e aula de Oficina de Negócios, viu? Na nossa aula de História de hoje, nós iremos aprender sobre as revoltas que aconteceram durante aquele período que a gente estudou na aula passada, o período do ciclo do ouro, né? Quando ocorria a mineração, a fundição e a distribuição do minério durante ali, né, o domínio português. Vamos lá. No período da exploração das minas de ouro, ocorreram muitas revoltas. A gente sabe que os escravos eles eram levados para trabalhar nas minas, em trabalhos domésticos e até mesmo no comércio, não é isso? E também aqui haviam pessoas, né, que eram chamadas de mineradores, responsáveis por colocar essas pessoas para trabalhar. O que seria uma revolta? É um descontentamento, uma insatisfação, quando as pessoas elas não concordam com algo que está acontecendo, quando elas não gostam daquilo que foi lhe imposto. Vamos lá. A primeira revolta que a gente vai estudar é a revolta de Beckman. Esse homem, esse nome Beckman é o nome do homem que foi líder desta revolta, que aconteceu no Maranhão em 1684. O que foi que aconteceu para que essa revolta ela fosse criada? Teve como motivo o descontentamento dos colonos com a exploração comercial. A gente sabe que Portugal ele deixava pessoas no comando, na administração dessa exploração, porém o domínio era completamente dele. Nada acontecia ali sem que Portugal determinasse uma ordem. E esses colonos, essas pessoas, né, elas começaram a refletir naquilo que a coroa portuguesa estava impondo para eles e não gostar, né, não aceitar, surgindo, portanto, esse descontentamento. Outro problema também era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo de mandar 500 escravos para o Maranhão. E sabe o que aconteceu? Não cumpriu. Então, como é que essas pessoas iriam administrar ali a mineração? Não é? Como é que iriam fazer um bom trabalho, sendo que Portugal não cumpria com a sua parte? E, por outro lado, Portugal sempre ali, ó, cobrando imposto. Queria porque queria que esses mineradores mandassem, né,
parte do lucro para a coroa portuguesa. Então isso aí já gerou o quê? Uma revolta. O governo português ele sufocou essa revolta e prendeu os principais líderes, sendo Beckman, né, o seu líder principal, que foi condenado à forca. Então ele morreu nessa luta em busca de uma justiça, de uma igualdade de direitos, né, de condições melhores para o trabalho, para a administração, já que a coroa portuguesa agia de má fé com esses colonos, com essas pessoas que ficavam aqui no Brasil trabalhando, né, e também ali para com os escravos. Olha só essa imagem, tá vendo? Uma imagem nítida, representativa desta revolta que aconteceu. Mas, infelizmente, Beckman, ele não conseguiu êxito, né? Que a coroa portuguesa sufocou a revolta. Foram poucas pessoas contra muitos, contra um império, né? Então, não obtiveram sucesso e, infelizmente, esse homem ele foi morto. Houve também outra revolta, que se chamou Guerra dos Emboabas. Lá em Minas Gerais também, tá, gente? Porque Minas Gerais foi o centro da mineração. A gente sabe que o ouro foi descoberto lá, não é? Essa revolta que ela aconteceu em 1708 entre os paulistas e os emboabas. Que eram os emboabas? Eram as pessoas forasteiras que vinham de fora, não era daqui. Essa guerra ela foi formada por dois grupos inimigos que ficou um contra o outro. O dos paulistas, que foi chefiado por Manuel Borba Gato, e o dos emboabas, chefiado por Manuel Nunes Viana. Então, esses dois grupos aqui, durante esse período, começaram a se enfrentar. Né, não estava satisfeito com o trabalho do outro, com a forma como o outro agia e também a administração. A Pró está dando assim só uma introdução de cada revolta, porque nós iremos estudar hoje 6 revoltas, ok? E voltaremos a revisar tudo direitinho para a gente aprofundar ainda mais nesse conteúdo. Vocês estão vendo aqui essa imagem? A imagem nítida, falando aqui sobre os dois grupos, né? Inimigos. Os paulistas e os forasteiros, no caso, eram os emboabas. E teve a Guerra dos Mascates também nesse período. Gente, foi muita revolta, foi muita guerra, né? Desde que o Portugal estabeleceu o domínio aqui no Brasil. Vamos lá. Essa Guerra dos Mascates não foi em Minas Gerais, não. Já foi em Pernambuco, né? Num lugar chamado Vila Rica, que aconteceu em 1710. Em Vila Rica, Recife se tornou ali o centro da comercialização, que ficava localizado ali em Pernambuco, não é isso? Só que mesmo Recife tendo se tornado o centro econômico de Pernambuco, ele ainda é submetido ao poder da aristocracia, ou seja, era dominado ainda pelo poder, né, aristocrático. Não havia nada que fosse decidido no Recife sem uma ordem maior. Só que Recife ele não ficou dependendo muito tempo, ele foi emancipado, que significa emancipação e independência. Então, ele aconteceu o quê? Que ele alcançou sua independência, ficou livre justamente por conta o quê? Do enriquecimento. Começou a crescer, crescer, crescer e se tornou independente. A emancipação de Recife, por conta de seu enriquecimento pelo comércio e pelo empréstimo aos aristocratas, gerou revolta nos olindenses. Esses olindenses eram eles que estavam ali também no comando de Recife. E quando Recife ele ficou livre, houve um descontentamento. E tudo isso gerou o quê? Esta guerra, chamada Guerra dos Mascates, em Pernambuco de 1710. Tá vendo aqui a Guerra da Vila Rica? Pois é. E tem também a revolta de Filipe dos Santos. Filipe dos Santos foi um líder da revolta que causou lá também em Minas Gerais, nessa época da exploração, em 1720. Em Vila Rica, a atual cidade de Ouro Preto, nos estados de Minas Gerais, as autoridades portuguesas proibiram a circulação de ouro em pó em todas as regiões de mineração. Então, já que Portugal havia proibido a circulação do ouro em pó e também continuou cobrando impostos, né? Tudo isso gerou uma revolta para esses mineradores, essas pessoas que estavam trabalhando, de que forma iriam se manter, não é? Como é que iam girar a sua economia e eram forçados a pagar? Os mineiros chefiados por Filipe dos Santos, eles exigiram que fechassem as casas de fundição, porque desta maneira os impostos eles não eram obrigados a pagar, não é? E haveria uma forma melhor deles se manterem, mas a coroa portuguesa não quis nada disso. Olha só o que aconteceu. Houve a revolta. Esse homem,
que era Filipe, né? Ele foi derrotado pelos portugueses, justamente porque um dos seus grupos denunciou esses pessoais, denunciou aqui, né, que eles estavam armando contra a coroa portuguesa. Acabou que Filipe dos Santos foi capturado e morto pela coroa portuguesa, e tudo isso se acalmou, infelizmente. Houve a Inconfidência Mineira em Minas Gerais também, em 1789. Minas Gerais, gente, foi como ali o núcleo da exploração. Então, todas essas revoltas foi justamente por conta do ouro e a mineração, né, pelo descontentamento ali da administração. Então, aconteceu lá em Minas Gerais, em 1789. Algumas pessoas achavam que era preciso acabar de uma vez por todas a exploração portuguesa e que seria melhor ter um governo próprio, porque já tinha acontecido muitas outras revoltas. E sempre a coroa portuguesa dominando, sempre derrotando, e isso aí já não estava mais se encaixando. Então essas pessoas, né, esses mineradores, eles buscavam ali uma maneira para vencer esse domínio. Então eles se reuniram em segredo para elaborar um plano de libertar Minas Gerais desse domínio. Mas o que aconteceu? Uma dessas pessoas, que eram aqui um dos integrantes aqui desse grupo, acabou denunciando esses participantes. Dentre esses participantes tinha um principal, chamado Tiradentes, que é Joaquim José da Silva Xavier, que comandava ali e direcionava as pessoas nessa ideia, nessa busca pela independência. Um homem chamado Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos componentes do grupo, foi ele que traiu seus companheiros denunciando aos governadores. Pois é, então ele correu, ele falou que havia pessoas se levantando contra o governo. E esse governador da época era Visconde de Barbacena. Sabe o que foi que esse governador fez? Ele mandou prender os inconfidentes que estavam ali em segredo, se reuniram, né? Todos eles foram presos. E ele pegou Tiradentes e condenou Tiradentes à morte no dia 21 de abril de 1792. Esse homem que estava em busca da independência, em busca da igualdade, ele foi injustamente morto. Sabe o que aconteceu com ele, gente? Uma crueldade. Ele foi enforcado e esquartejado, e as partes do seu corpo foram colocadas em postes a caminho ali do Rio de Janeiro, para vocês verem como é que o governo português administrava ali o domínio sobre o Brasil, para vocês verem, né, as injustiças causadas nesse período. Por isso que surgia essas revoltas. E tem também a Conjuração Mineira, essa daqui aconteceu no nosso território, na Bahia, que foi chamada também de Revolta dos Alfaiates. Sendo considerada a mais social das revoluções, ou seja, aquela revolta mais pacífica, que não houve tanta morte, não houve ali tanta violência, que aconteceu no período colonial, justamente porque os participantes dessa revolta eram homens livres, além de serem homens livres, homens pobres que estavam em busca dos seus direitos. Tudo isso aqui, essa revolta dos alfaiates, surgiu com a insatisfação dos habitantes da antiga capital do Brasil, que começaram a surgir panfletos nas ruas de Salvador. Qual era a antiga capital do Brasil? A gente sabe que Salvador foi a primeira capital do Brasil, depois foi transferida para o Rio de Janeiro, não é? Então, observe a insatisfação dos habitantes da antiga capital do Brasil, está se referindo a Salvador. Então, começaram a surgir panfletos nas ruas de Salvador que pregavam alguns critérios essenciais à revolução. Pessoas que estavam em busca, né, de um acordo pacífico, de um estabelecimento ali de ideias para a sua liberdade. Quais eram essas coisas que eles estavam exigindo? Libertar a colônia de Portugal. Quem era a colônia? O Brasil. Queriam ali transformar o Brasil em república, como acabou acontecendo mais tarde. Acabar com a escravidão, né? Melhorar as condições de vida das pessoas mais pobres, aumentar o soldo dos soldados. Então, essas buscas aqui, esses pedidos eram pedidos pacíficos dessas pessoas que estavam ali em busca desses direitos, em busca dessa melhoria. Os principais líderes da Revolução foram Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, e também os alfaiates Manuel Faustino dos Santos e Lira e João de Deus. Essas pessoas aqui foram os principais líderes dessa revolta, dessa revolução pacífica, né? O próximo está dizendo que foi pacífica, não teve violência? Teve, pessoal, sim.
mas foi a que foi menos violenta, foi considerada a mais pacífica desse período, que aconteceu aqui na Bahia no ano de 1798. Pronto! E nós ficamos por aqui no nosso estudo das revoltas. Eu peço que vocês deem uma lida no livro de vocês, que tem esse conteúdo, se aprofundem mais ainda, ok? Para a gente estar conhecendo um pouco mais coisas interessantes, curiosidades, informações relevantes sobre esse conteúdo que nós estamos estudando na disciplina de História. Aproveitar nossa aula online, como é do nosso cotidiano, a gente vai dar procedimento aqui. A prova está revisando com vocês o último conteúdo que a gente aprendeu, que foi a questão do desenvolvimento socioeconômico. E hoje nós temos um assunto novo, que é a extensão deste assunto, que é os engenhos da cana-de-açúcar, já que o desenvolvimento da sociedade em tempos antigos se deu por fato do cultivo, né? E o comércio da cana-de-açúcar, do café, a criação de gado, tudo isso que envolveu ali essa evolução. Vamos com a prova? Vamos lá! O nosso país, o Brasil, né, também conhecido como América Portuguesa, ao longo de muitos anos veio sofrendo uma série de mudanças na sociedade e na economia. Quando a Pro coloca essa palavra, sofrendo, não significa que foram coisas ruins, não, pelo contrário, foram coisas boas que contribuíram muito no desenvolvimento, no alavancar, no destrinchar da sociedade. Quando a gente fala em desenvolvimento social, não podemos deixar de lado a questão da economia, também um desenvolvimento da economia. A sociedade ela está ligada ao que é a população, está ligada ali à criação de áreas urbanas, o trabalho, a forma como as pessoas vivem, o modelo de vida, tudo isso. A economia já está voltada à questão do comércio, né? De tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência das pessoas na sociedade. E a sociedade ela só se desenvolve se o comércio também se desenvolver. E assim também para que o comércio ele consiga se desenvolver, ele precisa de um meio, de um ambiente, que claro é a sociedade. Antigamente, pessoal, não haviam centros urbanos tão populosos como hoje. A gente sabe que o comércio e a economia ela gira em torno da cidade, né? Atualmente, com várias empresas, indústrias, lojas, entre outros. Mas antigamente, em tempos antigos, lá no meado ali do governo do imperador Dom Pedro II, naquela época na qual o Brasil tinha recentemente sido descoberto, estava sendo colonizado, administrado. Antigamente, as pessoas elas valorizavam muito mais a questão do campo, da roça. Por quê, gente? Porque os recursos naturais estavam lá, estavam na roça. Tudo aquilo que elas precisavam para sobreviver, elas plantavam, elas colhiam, estava ali voltada à zona rural, até mesmo o comércio, as pequenas formas de comércio eram feitas na roça, eram feitas no campo. Então, o que as pessoas iriam fazer na cidade se tinha tudo no campo, entre aspas, não é? Aí a criação de indústrias foi acontecendo, o comércio foi ganhando espaço, foi se expandindo, foram criados novos postos de trabalho, então tudo isso foi o que? Investido nas áreas urbanas, o que atraiu muita gente do campo para a cidade, até um fenômeno chamado de êxodo rural, viu? Onde as pessoas deixaram de ficar mais valorizando o campo para valorizar a cidade justamente pela inovação, pelas coisas novas, a evolução, mas antigamente o campo ele tinha uma economia muito forte, diferente da cidade. Os primeiros centros urbanos, pessoal, ou seja, as primeiras formações de cidade, de população, de moradia, foram essas aqui, ó, que a gente pode conhecer: o Rio de Janeiro, Salvador e Recife. São Paulo também não fica atrás. São Paulo também está envolvido aqui nessa questão da evolução, desenvolvimento, justamente pela situação socioeconômica. Foi criada, no meado do século XIX, uma fábrica de gás no Rio de Janeiro. Isso tornou o Rio de Janeiro muito mais popular, né? Trouxe ainda mais os olhos para este local, onde as pessoas iriam para lá, iriam em busca dessa inovação, o que causou um crescimento populacional, né? Também com a geração de empregos, tudo isso também cresceu também a questão da economia. A cidade do Rio de Janeiro ela cresceu bastante graças ao comércio, né? Principalmente no final do século XIX.
essa fábrica a gás, ela abastecia ali todas as redondezas. E a questão de São Paulo, pessoal, que São Paulo, hoje em dia, a gente sabe que São Paulo é o estado mais populoso do nosso país, exatamente, não é para pouco. Isso aqui já vem acontecendo muito antes, as pessoas já começaram a se transferir para este local, para o São Paulo, porque foram atraídas, né, por muitas coisas, muitas inovações, coisas que foram investidas lá. A cidade de São Paulo ela também prosperou graças ao progresso da cana-de-açúcar, a cultura do café e também a chegada dos imigrantes. Se dá o fato, pessoal, em geral, do desenvolvimento econômico, que não aconteceu em apenas um local, não. É como se fosse uma onda, vai abrangendo tudo aquilo que está em volta. Se um local ele se desenvolve, certamente as áreas mais próximas também se desenvolverão. E foi isso que aconteceu. Durante o reinado de Dom Pedro II, o imperador, boa parte do capital que antes era investido na compra, né, no mantimento de escravos, já que a escravidão era uma forma também de comércio. Esse dinheiro ele deixou de ser investido nos escravos justamente por conta da abolição, né? Se tornou proibido o comércio de escravos, então estava sobrando esse dinheiro. O que foi que o imperador fez? Ele começou a investir em outras atividades econômicas, na inovação, em algo que pudesse gerar lucro, um retorno financeiro para ele. Aí que se deu o fato do desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Houve uma pessoa muito importante aqui na história do desenvolvimento do nosso país que se chamou Barão de Mauá. Esse nome, Barão de Mauá, não era o nome próprio dele, não. Foi uma denominação que ele recebeu justamente pelos seus feitos, de todo o seu desempenho, seu entusiasmo, né, pelos seus investimentos. O nome dele, na verdade, era Irineu Evangelista de Souza. Ele foi uma pessoa muito influente no desenvolvimento durante o governo ali de Dom Pedro II, tá? Ele fez ali muitos investimentos, ele colocou ali o seu dinheiro, seus recursos financeiros em várias atividades econômicas que trouxessem inovação. Algo novo que lhe chamava a atenção, ele estava sempre disposto a estar contribuindo, a ser colaborador. E por causa disso, por causa dos seus feitos, né, ele recebeu essa denominação de Barão de Mauá. A palavra barão está ligada ao quê? A finanças, né? A pessoas que têm ali um grande aumento de recursos financeiros, exatamente por conta dessa associação que ele recebeu o nome de Barão de Mauá. Sabe o que foi que ele fez? Ele investiu em muitas coisas, dentre elas no transporte. Foi ele quem fundou a primeira ferrovia do Brasil, que ligava ali a cidade de Petrópolis ao Rio de Janeiro, inaugurada em 1854, e também junto com esta ferrovia, ele também inaugurou a Companhia de Navegação a Vapor do Rio Amazonas. Então já foi duas formas de transporte que ele colocou ali, né? De pontapé inicial, que foi a forma terrestre, através da ferrovia, e a aquática, né, da navegação a vapor do Rio Amazonas. E não parou por aí. O Barão de Mauá também foi sócio de uma empresa de iluminação pública que se localizava no Rio de Janeiro. Essa empresa ela era responsável pela instalação de cabo de telégrafo. Sabe que tipo de telégrafo? Submarino, facilitando a comunicação com a Europa. Antigamente a forma de comunicação era esta. Então ele começou a investir em serviços públicos de modo que, né, causasse a evolução, o desenvolvimento. Além disso, o Barão de Mauá, ele também criou estabelecimentos de montagem de navios e também contribuiu significativamente para a instalação de indústrias têxteis. Para quem não sabe, a palavra têxtil, ela vem de tecido. Então essas indústrias elas utilizavam matéria-prima, que era o algodão e a lã, na fabricação de fios, na qual eram posteriormente transformados em tecidos. Tudo isso, pessoal, além dessa indústria têxtil e as outras indústrias que vieram também para o Brasil, com a influência do Barão de Mauá, fez com que o Brasil ele começasse a crescer economicamente, crescer no seu interior e logo após crescer também como sociedade, como nação. A Pro também hoje vai falar para vocês a questão dos engenhos de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, pessoal, foi muito importante
A gente não pode esquecer, não pode deixar de lado essa participação da cana-de-açúcar, né, no cultivo, no comércio, no desenvolvimento. A cana-de-açúcar ela era produzida aqui no Nordeste, neste território que nós estamos agora. E também era feito por escravos que trabalhavam cerca de 14 horas por dia e não recebiam pagamento. Para quando era essa questão da produção de cana-de-açúcar, se vocês voltarem um pouquinho nos nossos estudos, lembra que a Pro falou que quando o Brasil foi descoberto, logo houve aquelas explorações, foram descobertos ali o pau-brasil, e depois do pau-brasil foi descoberto o que? A cana-de-açúcar que era produzida com o objetivo de financiar. Inclusive os holandeses, vocês lembram que a Pro falou que na invasão holandesa, os holandeses eles se instalaram aqui no Brasil justamente pela cana-de-açúcar e levaram para o exterior? Pois é. Então a cana-de-açúcar era algo valioso naquela época. E os engenhos, né, eram os locais onde se reuniam as pessoas para trabalhar na produção dessa cana-de-açúcar. Os engenhos, eles eram muito grandes, pessoal, não era coisa pequenininha não. Dentro desses engenhos havia uma casa grande, a capela, senzala, canaviais e banguê. E ali que era produzido o açúcar. Nós costumamos chamar os engenhos de fábricas de açúcar. O que era a Casa Grande? A Casa Grande, que estava localizada dentro de um engenho, era a residência do senhor do engenho. Então, o senhor do engenho era o dono, a pessoa responsável pela administração daquela fábrica de açúcar. E ele era chamado de senhor do engenho, onde a sua casa era chamada de Casa Grande, onde ele morava juntamente com a sua família. Por que era chamada de Casa Grande? Era chamada de Casa Grande por ser composta por vários cômodos. Não era uma coisinha simples não, tá, pessoal? Essa casa grande, ela tinha sala, cozinha, casa de banho e vários quartos. Estamos falando aqui de uma quantidade significativa de quartos, o que dava aquela intenção de casa grande. E é justamente por essa denominação que ela é reconhecida. Os escravos, que eram os trabalhadores nos engenhos que produziam a cana-de-açúcar, eles viviam em barracões. Esses barracões eles eram desprovidos de janelas sem divisões. O que é ser desprovido? É não ter janela, né? Então não tinha janela nesses barracões também não tinha nenhum tipo de divisão. Era só um local aberto ali, entre aspas, um vão grandão onde os escravos eram jogados, todos eles. Apenas tinha uma porta nesses barracões. Esses barracões eles recebiam o nome de senzala. Então nós podemos destacar que os escravos eles ficavam nas senzalas. Quando não estava trabalhando, estava nas senzalas. Este local ele ficava de frente a um pelourinho. O pelourinho, gente, era uma forma de tortura. Um local onde os escravos eram escravizados, castigados, dentre outras formas ali de escravidão, de sofrimento. O trabalho na produção de cana-de-açúcar tinha várias fases. Observe que na produção da cana-de-açúcar, tudo era feito no tempo correto. Por exemplo, de inicial, a cana-de-açúcar ela precisava ser plantada, né? Para a cana-de-açúcar é uma cana muito doce, para você ver. A cana-de-açúcar ela era plantada no seu tempo correto e era colhida. Tudo isso era feito por mãos de escravos. Depois que a cana-de-açúcar ela era plantada e colhida, ela era levada para a moenda. Para quem não sabe, a moenda é um local onde os escravos eles moíam essa cana. Eles esmagavam, amassavam de forma que o seu caldo fosse separado do seu bagaço, né? Na moenda ficava no banguê. Banguê era esse local, essa cobertura que cobria ali esse artefato. Tudo isso era feito para que a cana-de-açúcar fosse triturada e ser separada do seu caldo. Esse caldo, ele era colocado na caldeira para ser fervido e transformava um líquido grosso chamado de melado. Então, o caldo da cana-de-açúcar era fervido, era cozido, né? Para o quê? Transformar-se num melado. Esse melado, ele era depositado em vasilhas de barro por algumas semanas, até ser purificado e sólido. Quem é que cuidava desses processos? Os escravos. Os escravos faziam tudo isso. Depois que o açúcar ele passava semanas nessas vasilhas de barro, ele se purificava, ele ficava mais alvo, mais branquinho. Pois é. E o açúcar ele era retirado das vasilhas, amassado até ficar quase moído e posto ao sol para secar.
Que trabalheira, hein? Não era no mesmo dia que a açúcar era produzida, não, para vocês verem. Eram semanas. Uma remessa, ela demorava muito tempo para ficar pronta. Depois que o açúcar ele era seco, né? Ele era colocado em caixas de madeira secas, forradas com barro e com folhas de bananeira, já pronto para ser vendido e ser utilizado na mesa dos senhores, né? Então, esse era o processo que acontecia nesses engenhos de cana-de-açúcar. Lembrando para vocês que engenhos eram os locais, né? Que nós chamamos de quê? De fábrica de açúcar, onde dentro do engenho havia a casa grande, a senzala e outra. Próximo da casa grande também havia uma capela. Todo engenho tinha uma capela. Era ali que os senhores, ou até mesmo os escravos, iam fazer suas preces, orar, né? Se santificar e também continuar com a sua religião, já que os portugueses, a gente aprendeu que eles eram quê? Católicos em sua maioria. Então, nos engenhos, além de ter ali a casa grande, além de ter o banguê, o local onde tinha a moenda, além de ter a senzala, também tinha ali a capela, onde eram voltados a fatos religiosos para Deus, ok? Então, essa aqui foi a nossa aula de história. Lembrem aí certinho das etapas da produção da cana-de-açúcar. Lembrem o que é engenho, quem praticava esse tipo de trabalho, quem era o dono dos engenhos, né? Tudo isso direitinho onde os escravos viviam, porque a prova está cobrando para vocês. Estudem bastante. Se tiver qualquer dúvida, eu estou aqui, viu? Caso não tenha ficado claro qualquer parte da explicação, pode me falar comigo no WhatsApp, que eu explico de novo para você, beleza? A gente ainda tem aula de hoje, viu? A gente ainda tem a revisão da disciplina de artes. Fique aí e não saia.